Então, começa do começo. O que Vou é ser um começar. homem trans? Boa. Bom, ser um homem trans tem muitas camadas, mas a mais simples delas, né, é quando você não se identifica com o seu sexo biológico. O que que é o sexo biológico? Nada mais é do que quando o médico olha para seus pais e fala: é menino, é menina. Por que que ele fala isso? Porque biologicamente, seus órgãos, a genitália, né, tudo isso, ela é de um sexo, né? Então, seja masculino ou feminino. E aí, quando você não se identifica com isso, você é uma pessoa trans. Então, biologicamente, eu nasci como uma mulher. E aí, quando eu tava lá com os meus 23 anos, mais ou menos, eu já nem lembro, né? Eu tô com 26, não é tão distante, mas assim, eu já não lembro muito bem. Eu me entendi, eu tive acesso a essa informação e falei, bom, realmente é isso. E também, Fabi, você tocou num ponto que é importante, que, pô, tem as crianças, etc., porque essa pauta, né, de crianças trans, ela existe muito. E assim, por que que é importante a gente ter acesso? Porque todas as transições são diferentes, né? Eu não vou olhar hoje para uma criança, que é aquela mania que o ser humano tem de olhar para a criança e falar, ai, quando crescer vai ser gay, ai, vai ser lésbica, né? Então, é a mesma coisa com a criança trans. Hoje, quando eu olho para trás, é fato, eu era uma criança LGBT, né? Eu não tenho como falar para vocês, eu era uma pessoa trans, eu era uma criança lésbica, porque era isso. Eu acho que as coisas se conversam muito ali no meio do caminho, né? Então, sim, eu acho que eu tive o estalo quando eu cresci, mas quando eu voltei na minha vida, eu entendi uma coisa, que a minha infância inteira eu jurava que eu era um menino. E aí, quando eu entrei na puberdade, eu entendi que eu era uma menina, né? Por quê? Porque o corpo muda, na frente dos meninos eu não podia mais jogar bola sem camisa, um monte de coisa começa a acontecer, a gente menstrua, não menstrua, enfim. Então, eu acho que é meio isso assim também. Cada um vai ter um estalo em algum momento e vai ter esse acesso em algum momento. Mas é importante a gente saber que cada transição é uma transição e nem toda transição é igual. Eu acho que esse é o principal ponto. Mas resumindo, é isso que eu comentei, que ser um homem trans é você não se identificar com o sexo biológico que você nasceu.